Tudo bem, pessoal. Essa daqui é a segunda parte do vídeo onde nós estamos tratando do movimento uniforme. Então, na primeira aula, foi mais uma aula de revisão, onde nós revisamos o conceito de movimento uniforme e relembramos as características, sua classificação, quanto ao da velocidade e quanto à sua trajetória. Também nós vimos a deduçãozinha da função horária da posição, certo? E esses daqui são os exercícios que ficaram para vocês fazerem. Página 44, do 1 ao 5. O primeiro exercício, ele trata aqui, ele dá essa função horária ou equação S igual a 20 menos 2t e as unidades estão no SI. Então o item A ele pede a posição do ponto material no instante 5 segundos. Então o que você vai fazer nessa questão? Vai pegar, vai reescrever aqui, ó, item A. Você vai reescrever S é igual a 20 menos 2t. Mas quanto é o t? 5 segundos. 5 segundos. E aí vai resolver essa equaçãozinha. Tá certo? Então aqui você encontra a posição quando o tempo é 5 segundos. Esse item foi feito com bastante detalhe na outra aula, no outro vídeo. A primeira parte desse vídeo. O item B, o deslocamento do ponto material entre os instantes 2 segundos e 6 segundos. Pronto. Você vai calcular a função horária 20 menos 2 vezes quando a posição for 2 segundos e depois quando a posição for 6 segundos. Vezes 2, aí vai encontrar a resposta. Aí depois vai fazer de novamente. 20 menos 2. Quanto é o tempo agora? 6. Certo? 6. Responder, colocar aqui. Então, você achou uma posição quando o tempo é 2 segundos. Certo? Quando o tempo é 2 segundos. E achou uma posição quando o tempo é 6 segundos. E aí ele quer o deslocamento. Então, o deslocamento será dado pelo a diferença do espaço final, que é em 6, menos o espaço inicial, que é 2. Tá certo? Isso daqui vai ser a resposta. Só substituir o tempo por 2 e 6 e calcular o espaço final. O item C, o instante que o ponto material passa pela origem das posições. De novo, a origem das posições, toda vez que falar origem das posições, você já sabe o que significa. Significa que o S final é quanto? 0. Certo? Isso ficou bem claro lá no primeiro vídeo. Se você tiver alguma dúvida, volte e reveja. Que isso aqui é muito importante. Então, você vai simplesmente escrever a função novamente, menos 2 vezes t. Estou reescrevendo essa função, ó. A origem das posições 0, 20 menos 2 vezes o t. Então, você vai resolver essa função para encontrar o t, que é o tempo que ele passa na origem. A questão de número 2. Número 2, ele diz que uma gota de óleo está descendo aqui, ó, e ele quer que você determine a função horária dos espaços. Então, veja que às vezes chama de equação, às vezes chama de função, tá bom? Tudo é a mesma coisa. Então, para você determinar a função horária, o que é a função horária? Aquela funçãozinha, que
que nós a chamamos, né, para não esquecer, de sorvete. Ó. S é igual a S inicial mais VT. Para escrever essa função, você precisa encontrar quem? Você precisa encontrar o S inicial e você precisa encontrar a velocidade, né? Tá aí, ó. Você precisa encontrar essas duas coisas. Encontrando essas duas coisas, você encontra a equaçãozinha, você encontrará a equação horária do movimento, tá bom? VT. E como é que se determina a velocidade? Ora, a velocidade é determinada assim, ó. Velocidade é a variação de espaço sobre o tempo, tá bom? Então, você pode fazer essa variação de duas formas. Ou pegar o final menos o inicial, né? Daquele jeito tradicional, ó. T menos T inicial, certo? Ou simplesmente pode olhar de quanto é a variação logo de uma vez, ó. Se você pegar o final, fica 6 menos nada, tá aqui, ó. Final 6, inicial 0, final 3, inicial 0, né? Então fica 6 menos nada é 6, 3 menos nada é 0, 6 dividido por 3, 2 centímetros, que é a unidade aqui, ó, por segundo. Então, essa velocidade aqui, ó, vai ser 2, tá bom? Ou simplesmente você poderia fazer assim, ó. Simplesmente você, como o movimento é uniforme, e nós já vimos o que é o movimento uniforme, variações de espaço para as mesmas variações de tempo. Se você olhar, ó, quanto essa variação, 2, daqui para cá, 2, daqui para cá, 2, ó. Tá variando de 2 em 2, ó. Então você já pode até fazer logo direto, ó. De quanto é a variação? De 2 em 2. De quanto é a variação de tempo? De 1 em 1, ó. Tá certo? Esse daqui, isso é um movimento uniforme. Então a variação de tempo, ó, 1. Então aqui é 2 centímetros e aqui é 1 segundo. E o que é velocidade? Velocidade é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então fica 2 dividido por 1, ó, 2. Tá certo? Então, ou você, no movimento uniforme, olha como é legal. Muito bom isso aqui, ó. Bem, muito simples aqui. Quando a gente pega o jeito, a gente quer resolver logo todas as questões do livro. Muito fácil. Ó, ou você, no movimento uniforme, ou você determina a velocidade pegando o inicial, ó, e subtraindo o final e subtraindo o inicial, ou você vai aqui olhar para as variações, ó. Lembra lá do que a gente disse, o que era movimento uniforme, né? Nós tínhamos falado aqui, ó, que ocorre as mesmas variações de espaço, né, para as mesmas variações de tempo. E a velocidade tem que ser a mesma, né? Ó, 100, 100, 100 e 100. Por quê? Porque aqui a variação de espaço daqui para cá, ó, é 100, 100 e 100. Tá bom? Então tá aí, ó. Ó, mais uma questão resolvida, né? Quase resolvida. Só colocar aqui e ver aqui, ó, que vai dar essa função. Repara, não vai dar desse jeito, ó. Aqui tem um porquezinho, viu? Ó. Entenderam? Vou nem dizer, né? Muito fácil. Tá certo? Então vamos agora para a questão de número 3. Para a questão de número 3, eu vou apagar aqui porque eu vou precisar de mais espaço. Então vou apagar aqui. Certo? Que nós vamos fazer aqui a questão de número 3. Então, a questão de número 3, certo? É uma questão
Muito legal. Aqui mostra como a física pode fazer certas coisas. Olha como é legal. Ele diz que um carro, né, tem dois carros, um carro A e um carro B. Então, o carro A desloca a 20 metros por segundo e o carro B a 18 metros por segundo, numa estrada retilínea. O carro A está a 500 metros atrás do carro B. Aí ele pergunta, ó, quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B, mantendo essas velocidades? Então, o que é que você faz numa questão dessa? Você imagina, certo? Você imagina que o carro A está atrás do carro B e nesse momento você tirou uma foto. Pronto. Ao tirar a foto surgiu isso. Ó. Então aqui eu tenho o carro A, certo? Aqui eu tenho o carro A, ó. E aqui eu tenho o carro B. E o carro A está 500 metros antes do carro B. Aí ele quer saber qual é o tempo que o carro A vai encontrar o carro B. Então, nós podemos raciocinar da seguinte forma. Quando o carro A encontrar o carro B, o carro A vai se deslocando. Né? Como ele está mais rápido, ó, 20 e o outro é 18. Então, como ele está mais rápido, ele em algum momento, certo? Ele vai acompanhar o carro B. Quando ele acompanhar o carro B, é conveniente você pensar que o espaço dos dois serão iguais. Ou seja, o espaço final do carro A será igual ao espaço final do carro B. Certo? Por quê? Ora, porque eles vão se encontrar. Tá certo? Eles vão se encontrar, não. O carro A vai encontrar o carro B durante esse trajeto. Então, se eu tenho um móvel A, eu vou ter uma função para ele, que vai ser que função? Ó? A função horária do espaço para o carro A, certo? V de A vezes o tempo. Se eu tenho o carro B, eu vou ter uma função horária do carro B, que é o espaço inicial do B, mais a velocidade do B, né? Mais a velocidade do B, vezes o tempo. Então, você vai encontrar essa função horária e essa função horária vai substituir aqui, ó, e vai encontrar o tempo. Por quê? Ora, não está aqui a origem? Aqui é a origem. Ó. Aí você coloca tudo em relação à origem. Ó. Nesse momento, qual é a posição do carro A? 0. Nesse momento, qual é a posição do carro B? Olha onde é que o B está. A 500 metros da origem. Bota aqui 500. Ó. Vendo? 500 metros. Mais. Qual é a velocidade do carro A? 20. T. Qual é a velocidade do carro B? 18. T. Então, a função horária do carro A vai ser o quê? 20 T. A função horária do carro B vai ser o quê? 500 mais 18 T. Estão vendo? Ó, que aqui eu não coloquei o zero. Agora você vai a uma pista aí, ó, porque que a resposta anterior ficou só assim, ó, 2t, ó. Entenderam agora? Então, ó, essa função aqui, ó, SA é 20t. SA é quanto? 20. Eita, 2 feio. T igual. SB, 500 mais 18t. 500 mais 18t. Porque está bem no final do slide aí fica ruim de escrever. Então agora é só você procurar quem? É só você resolver essa função para o t. Ó. Encontre o valor de t, que é o que ele quer. Ó. Ele vai te dar o
E a resposta tem que dar 250 segundos. Tá certo? 250 segundos. Olha que previsão legal. Agora, a questão 4 e a questão 5. A questão 4 vai dizer que um trem parte de Natal com destino a Recife às 6 horas com essa velocidade aqui, ó. E depois de 1 hora, certo? Outro trem parte, mas com essa velocidade, ó, 75 km por hora. E ele dá que a distância entre Natal e Recife é de 300 km. E ele quer saber, ó, se o segundo trem vai ultrapassar o primeiro a 70 de Recife e tal. Então aqui, para responder essa questão, você tem que saber logo quais são as velocidades deles. Você calcular as velocidades. Se você não encontrar velocidades iguais ou não, aí você tem que colocar as funções horárias para ver quem é que vai na frente. Mas o primeiro passo é você, certo? Para o primeiro trem, escreve V delta S sobre delta T, tá bom? Então, ó, para o primeiro trem você tem uma velocidade de 60 e ele vai percorrer um espaço de 300 e você vai encontrar um certo tempo aqui, ó. Você resolve isso aqui para o tempo, ou seja, ó, meio pelos extremos, ó. Ou seja, ΔT é igual a quê? 300 por 60. Ó. Aí você vai encontrar um certo ΔT aqui. Aí você faz a mesma coisa para o segundo trem. Só que agora vai ser o quê? Vai ser 300, né? Faz a mesma conta, ó. Só que agora vai ser 300. Qual é a velocidade do segundo trem? 75, ó. Pronto. Aí você vai encontrar agora, que é T, né? Você vai encontrar um ΔT. Um ΔT para o segundo trem. Opa, saiu aqui. Voltei. Você vai encontrar um ΔT para o segundo trem. Quando você encontrar esse ΔT, certo? Você vai ter a sua resposta, tá bom? É só analisar os itens aqui. Então, o primeiro trem percorreu 70 com a velocidade 300 a 75 km por hora. O primeiro trem percorreu 300 a 60 km por hora. Aí você compara os tempos e sabe se o primeiro ultrapassa ou se chega tudo igual e assim por diante. A última questão, ela diz assim, uma pessoa exercita uma esteira horizontal manual, ela andou 20 minutos com velocidade constante de 5,4 km por hora. Aí nessa questão, ele quer saber, certo? No item A, distância percorrida. Qual é a distância percorrida? Então veja que aqui você tem o tempo, ó. Você tem o tempo, que são 20 minutos. Certo? E você tem a velocidade, que é o que? 5,4 quilômetros por hora. É até estranho o livro colocar essa questão, né, bem no final, já que nós estamos tratando só da função horária, né, da equaçãozinha do sorvete, mas ele trouxe aqui de volta, nós estamos tratando dessa equação, né, ó, mas ele trouxe aqui de volta para você relembrar o conceito de velocidade média, né, que por sinal os exercícios do livro são mal organizados, né? Essa questão não deveria estar bem no início. Mas enfim, né? Vamos resolver todas as questões desse capítulo. Então, ó, veja que a primeira coisa que você tem que fazer aqui é ajustar as unidades, ó, levar todas para o Sistema Internacional de Unidade, o SI, ok? Então aqui está em minutos. Como é que eu levo minutos para segundo? 20 minutos para segundo. Ora, nós sabemos que 1 minuto tem quantos segundos? 60. Certo?
Então, você multiplica aqui, vai ter sua resposta em segundo. Esse item aqui, nós sabemos que nós temos essa regrinha, ó, metro por segundo, quilômetros por hora. Se eu estou em metro por segundo e quero ir para quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Se eu quero voltar, eu vou dividir por 3,6, tá bom? Então aqui, como eu quero sair de quilômetro, quero ir para metro por segundo, ó, eu vou dividir. Então, 5,4 dividido por 3,6. Né? Isso aqui é uma regrazinha que a gente vê o porquê que faz isso, né? Aí a gente anota essa regrazinha para não ficar sempre transformando, né, unidade por unidade. Então, você vai ter a resposta aqui em que? Ó, em metros por segundo. Exatamente, ó, aquele que é a distância. E a distância vai ser calculada como? De novo, ó, pega a mesma fórmula aqui, ó. Pega essa mesma fórmula aqui, né? Pega essa mesma fórmula e calcula. Dali da fórmula você vê o seguinte, ó, que o ΔS, que é esse ΔS aqui, ó, é o V vezes o T, ó. Tá vendo, ó? V vezes o T, ó. V vezes ΔT. Pronto. ΔS é em metro. Por quê, ó? Velocidade em metro por segundo, tempo em segundo. Vai se cancelar segundo com segundo. Se cancelar segundo com segundo, vai restar só metro. Aí você vai ter essa resposta. E no item B, ele quer que você diga qual é o deslocamento em relação ao solo. É zero, mas eu quero o porquê desse zero, né? Aliás, por que desse zero? Aí você vai analisar esse trechozinho aqui, ó, deslocamento em relação ao solo. Tá certo, galera? Então lembre-se, o que é deslocamento, o que é espaço percorrido, isso aí já foi visto, tá bom? Então, a pessoa está no esteiro e está correndo em relação ao solo. Aí você justifica por que é nulo, tá ok? Então, pessoal, essa daí foi a nossa aula. Eu espero que vocês realizem as atividades, respondam, né, com dedicação. E se for necessário, reveja o vídeo mais de uma vez, pause o vídeo, tá bom? Até você ter total compreensão desse conteúdo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!